Ó Pai, vamos lá do pastor Cristiano agora. Ó Pai, que ele possa ser, ó Pai, boca do Senhor nessa noite, para abençoar as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar Ele diante deste altar, amém? E que Ele possa liberar sobre nós aquilo que o Senhor já ministrou sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Irmãos, glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs, graças e paz. Que Deus abençoe a vida da igreja, em nome de Jesus. Vamos partilhar uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo 23. Amém? 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as ilhas. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrugem. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de perseguir. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Amém? Glória a Deus, pode tomar sua sala. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o contexto dessa palavra, ela vem
da perseguição de Saul a Davi, em função de Davi ter sido já ungido como o novo rei de Israel. Na verdade, pela vontade do céu, Davi já era rei de direito, mas ainda não era rei de fato. E havia uma tentativa de Saul de poder, de alguma maneira, frustrar isso. Ele queria se manter no poder. Mas assim, uma coisa que me chama muita atenção é de que até então, até lá no capítulo 16, 17, estava no poder, estava estabelecido. Só que aconteceu algo assim, né, na vida de Saul que é para a nossa advertência. Ele saiu do lugar da aprovação de Deus. Não foi ninguém que tirou, ele saiu do lugar da aprovação. E o texto dessa mensagem, nessa noite, é: permaneça no lugar da aprovação. Ô, glórias! Glória a Deus. A própria leitura do texto já é muito reveladora nesse sentido, porque ela mostra que Davi, nesse lugar da aprovação de Deus, ele obtém a instrução necessária para poder conduzir, né, o exército recém-formado. Eu preguei sobre isso hoje de manhã em Santa Maria. Um exército recém-formado na caverna de Adulão. Deixa eu fazer aqui algumas ponderações sobre esse exército recém-formado na caverna de Adulão. Está lá no capítulo 22 desse mesmo texto de 1 Samuel. Davi se retira dessa caverna, debaixo dessa ameaça de morte que ele vem sofrendo de Saul. E quando ele vai para a caverna de Adulão, ali tem algo assim extraordinário que eu vejo como uma manifestação de unidade da família de Davi, os quais vão até a caverna de Adulão, e o texto diz que quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram até ali para ter com ele. Eles estiveram unidos no seu propósito e desceram ali para poder expressar comunhão a Davi. Verdade. Para poder expressar solidariedade a Davi. Para poder dizer: você não está sozinho. Você está em Adulão, num lugar de refúgio, né, num esconderijo, mas nós, sua família, estamos contigo. Ô, glórias! Isso, é base. Aleluia! E quando o salmista diz que é no lugar da comunhão que o Senhor ordena a bênção na vida para sempre, Deus está ordenando algo na vida de Davi, está estabelecendo algo através dessa união, dessa comunhão com os seus familiares. Os seus familiares vão para poder expressar solidariedade nele. O versículo de número 2 do capítulo 22 diz que quando ele está em Adulão, ajuntam-se a eles homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. É, Deus. Aqui, queridos, eu vejo Davi estabelecendo uma comunhão com esses homens mediante uma necessidade deles. E quando uma comunhão com necessidade é estabelecida, gera uma aliança de honra. Há uma necessidade desses homens de poderem ser acolhidos por Davi. Davi recebe a solidariedade e uma expressão importante, visível, de comunhão e de apoio da sua família. E se você for observar, talvez ele teria alguns motivos, né, até mesmo para poder estar um tanto quanto distanciado da sua família, porque se você se lembra, quando Davi é ungido rei de Israel, e Samuel chega na casa de Jessé, ele vai procurando
aquele que é para poder ungir como novo rei, mas não encontra, porque todos estão ali. E o próprio pai, quando é indagado acerca de se ele não teria mais nenhum filho, depois de Deus dizer para ele, para Samuel, olha, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo o interior. É, Senhor. E aí, Aleluia. Jessé, ele diz mais ou menos assim, isso é uma liberdade interpretativa minha, mas Jessé ele diz algo mais ou menos nesse sentido. Olha, tentei, mas ele está lá, pastoreando as ovelhas. O que Jessé está querendo comunicar com isso? A fala, né? A gente não consegue entrar pela Bíblia na entonação de voz ou na expressão facial dele, mas eu entendo de que ele próprio não tinha muita confiança de que poderia ser Davi o que seria ungido. Aqui, queridos, nesses dois primeiros versículos do capítulo 22 de 1 Samuel, tem bases bem sólidas de comunhão e unidade entre pessoas, expressão de solidariedade. Tem uma demonstração de Davi também no meio da sua dificuldade, que a perseguição que ele sofria não era uma perseguição de calúnia, não eram somente palavras afrontosas, mas a perseguição que ele sofria era uma perseguição de morte. O texto que nós lemos no capítulo 23 mostra isso. De que Saul tinha sede, estava com gosto de sangue na boca para poder pegar Davi. Mas ele se refugia em Adulão e ali se faz um momento necessário de uma expressão de solidariedade. Eu entendo de que esse texto aqui ele fala muito do coração da igreja. Aleluia. Né? E aí, não falo só para essa denominação, mas para a igreja do Senhor. De que a igreja não precisa se manifestar. A Bíblia diz que nós precisamos preferir uns aos outros em honra. E de que se façamos o bem a todos, e em especial aos da família da fé, o apóstolo Paulo diz isso. E aqui nós encontramos uma família. Uma família que, quando Davi vai lá a mando de Jessé, para poder observar como estão os seus irmãos que estavam na frente de batalha, como eles estavam, uma preocupação de pai. E aí manda ele levar lá, né, comida para os irmãos e verificar como os irmãos estavam. Manda ele levar lá também, né, uma primícia para o capitão de 1000 daquele exército. E um dos irmãos de Davi volta-se para ele e fala assim: o que tu vieste fazer aqui? Não, eu vim porque o pai mandou ver como vocês estão. E aí o irmão responde com certo sarcasmo, dizendo: bem sei a presunção que está no seu coração. Eu sei o que você veio fazer aqui. Você é tomado de curiosidade. Você não tem jeito, Davi. Mas essa família que ela não tinha assim, vamos dizer assim, não era uma família perfeita. Ela está encontrando um lugar de solidariedade, de comunhão, num momento pontual muito importante na vida de Davi, aonde ele tinha ido para um lugar de isolamento. Ele tinha ido para um lugar de caverna. E talvez, queridos, a gente não tenha vivenciado ainda uma experiência dessa, de ir para um lugar de isolamento, numa caverna, num lugar geográfico, como essa caverna de Adulão. Ou talvez como Elias, num lugar geográfico para debaixo de um pé de zimbro. Mas fato é que às vezes a gente entra em algumas cavernas existenciais, né, onde nós estamos passando por momentos de dificuldade. E como é bom receber essa solidariedade. Fico a imaginar Davi olhando para a imperfeição da sua família, mas encontrando expressão de acolhimento e de apoio, quando a palavra diz: retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali nessa coisa. Querido, a família de Davi não é perfeita, a minha e a sua. Estamos em busca do aperfeiçoamento, estamos em busca disso. Amém. Comunidade de fé, como irmãos em Cristo, também estamos em busca desse aperfeiçoamento. É verdade. E aqui tem uma expressão assim de uma orientação,
dentro de uma hermenêutica contextualizada, para dentro dessa temática de eclesiologia, né? dessa temática da condução da igreja, do que nós estamos vivendo, aliás, né? De que é a proposta da nossa campanha de quarta-feira, de que comunhão e unidade movem o coração de Deus. A comunhão e unidade estabelecida pelos irmãos, proposta pelos irmãos de Davi, vão encontrá-lo numa caverna, que é símbolo de um lugar existencial que ele estava. Imagina, porque você passar por luta, por dificuldade, às vezes a tendência, a vontade, é a gente partir para o isolamento. Né? Elias, quando afrontado por Jezabel e por Acabe, ele faz isso também. E aqui nós encontramos uma expressão da solidariedade. Eu entendo que eles têm como família biológica, né? Família, que às vezes tem as suas diferenças, tem as suas lutas, as suas dificuldades. A gente precisa ser esse ponto de apoio. Esse texto aqui, para mim, é muito inspirador nesse sentido. Mas, assim, ampliando um pouco mais, eu entendo de que também nós, como família da fé, precisamos nos mover nessa direção. Entendendo o momento que nós estamos vivendo, que é um propósito de comunhão e unidade. E às vezes nós vamos encontrar pessoas nos seus calabouços existenciais, vamos encontrar pessoas nas suas cavernas, nos seus pés de zimbro, e nós precisamos ir até ali para poder impulsionar. E aliás, queridos, nós somos bons empreendedores. Eu entendo que isso é uma testificação do Espírito na minha vida e na sua vida, de que aonde há um chamado de Deus, suscita luta. Aonde há um chamado de Deus, começa uma manifestação, uma mobilização das trevas para poder tentar frustrar os planos de Deus. Oi, Espírito Santo. É verdade, com certeza. Não é diferente com Davi. Sabedores da dimensão do chamado que Davi tem, nós conseguimos, né? Aonde ele está estabelecido no seu reinado e a qualidade do reinado que ele estabeleceu e o lugar que ele encontrou em Deus, lugar de aprovação que ele encontrou em Deus, fazendo essa leitura para trás, a gente consegue entender por isso que tinha essas lutas, por isso que tinha essas guerras. Olha o nível de guerra que Davi viveu. Olha o nível de luta que ele está passando. Olha o que ele passou aqui. Mas também tem um propósito lá em frente. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Por vezes você está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, e você tem um chamado legítimo de Deus. E o teu chamado, ele é tão grande e é proporcional ao nível de luta que você passa. É verdade. Se você passa grandes lutas, grande é o chamado de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas nós estamos diante de um texto, ou de dois textos, que ele nos mostra que há uma demanda por um lugar, por um espaço. E é o trono. Saul não quer perder o trono. O trono já pertence a Davi por uma unção que ele recebeu. Mas Davi não quer usurpar o trono e ele está aguardando o tempo do favor de Deus. Meu Deus. E nesse aguardar o tempo do favor de Deus, ele está sofrendo angústias e inquietações, se isola na caverna de Adulão, peregrina pelos desertos, vive não como um rei, mas como um errante. Mas o Senhor sempre envia uma provisão. Aleluia. Deus não enviou corvos para poder alimentar ele. Verdade. Deus envia a família de Davi para poder expressar comunhão com ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus nunca abandona aquele a quem ele tem chamado. E Davi aqui não é abandonado, ele é sustentado. Oh, glórias. Obrigado, Senhor. O céu, ele sempre responde. Tua palavra é maravilhosa, meu rei. Davi, na condição do seu desfavor,
passando por luta, por guerra, por dificuldade, ele vê se aproximando dos seus irmãos, com quem ele tinha assim as suas relativas diferenças, coisas comuns no meio das famílias. Alguns que o tinham prometido por intrometido, o pai que não contemplava de que ele poderia ser grandes coisas, mas o Senhor olhou para ele e viu graça e levantou ele. Ô, A glórias! soberania de Deus. E aí Davi está nesse lugar respondendo a resposta. Ele está dando resposta para que o céu responda. Nessa posição que Davi está, se ajuntam a eles homens que se achavam em aperto, homens que estavam endividados e todos os amargurados de espírito. Davi poderia talvez dizer, por cabeça desse homem, Davi poderia dizer talvez o que diz um ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou talvez como nós que somos cristãos e às vezes não entendemos porque estamos passando por algumas lutas, algumas provas, e a gente levanta a nossa voz em questionamento, dizendo: Senhor, por quê? Por que isso? O Senhor já não basta o que eu estou passando aqui de perseguição de saúde, ainda tem que dar conta dessa turmada sem destino. Mas como o céu responde respostas, Davi também corresponde a essa expressão de comunhão que os irmãos e os pais lhe oferecem, também se dando a comunhão com esses endividados, amargurados, aqueles que estão em aperto. Lembra do texto pregado aqui no último livro, 1 Coríntios, capítulo 12, que fala de que devemos preferir em honra o membro do corpo que está em condição desonrosa? Essa palavra Deus! não foi gerada lá pelo apóstolo Paulo, não. Essa é uma palavra que ela já estava gerada no reino do Espírito. Esse é um princípio que já estava estabelecido pelo Deus vivo, e Davi, ele captou essa palavra, e ele, mesmo passando por situações de luta e de dificuldade, mesmo passando por uma situação de perseguição, risco de morte, ele se oferece a comunhão. Ah, Deus, misericórdia. Deus. Misericórdia quando por coisas muito menores a gente não se oferece para a comunhão. Misericórdia porque por coisas muito menores, às vezes, indo tudo bem na vida da gente, a gente se fecha para uma solidariedade a alguém que está passando por uma situação de real dificuldade. E aí, queridos, eu vejo que quando Davi faz isso, ele expressa acolhimento, solidariedade, mas ele também demonstra uma firmeza de identidade. E além disso, ele também manifesta e ensina para nós de que mesmo em momentos de dificuldade, de guerra, precisamos ter uma mente firmada no Senhor. Aleluia! Mostra ter firmeza de mente. Ô, glórias! Não sai do lugar da aprovação. Ele não sai desse lugar da aprovação de Deus. Ele se mantém no lugar da aprovação de Deus. Por isso, fala com esse irmão que está do seu lado aí, com esse sorriso bonito que Deus te deu, e esse dedo de profeta, aponta para ele e para ela e fala assim: não saia do lugar da aprovação. Não sai do lugar da aprovação. Eita glória! Aleluia! Eu entendo que a referência aqui ela é bem forte, né? Ela é bem extremada. É verdade. Um homem sozinho, não tinha com quem contar, já indo para um lugar de isolamento, sob ameaça de morte. Mas ele não se entrega. E aí eu entendo de que esse momento primeiro da família que vai até ele oferecer comunhão, oferecer um estender de mãos, oferecer solidariedade, manifestar unidade. Eu fico imaginando de que talvez eles chegam lá, às vezes meio escabreados, né?
Assim, Davi, não esquenta a cabeça não. Lá em casa é assim mesmo. Às vezes o pau quebra, a gente tem as nossas diferenças, mas depois a gente se ajusta. Mas ai daquele que de fora de casa se levantar contra um de nós. E nós estamos aqui para te apoiar. É, Deus. Davi não sai do lugar da aprovação de Deus. No meu entendimento, porque ele estava em comunhão com o Senhor. Mas, porque ele estava em comunhão com o Senhor, Deus envia a sua família para ser socorro a ele naquele lugar. Deus envia pessoas, assim como poderia ter enviado. Deus não enviou o corvo para poder alimentar Elias. Deus poderia ter levantado, ter enviado um profeta, poderia ter enviado outra pessoa, mas escolheu enviar a família. Para mostrar que diferenças elas são superáveis e de que existe um vínculo, né, que é um vínculo da perfeição, que é o amor, Ô, glória. misericórdia, graça. E o texto no capítulo 22 ele é sobre Tudo. E atitudes como essa, querido, que eu entendo de que nós precisamos ter no meio da nossa família, atitudes como essa da família de Davi, atitudes que nós precisamos ter também no meio do corpo de Cristo, vai fazer com que ministérios que às vezes estão sendo sufocados, chamados que estão sendo colocados no segundo plano. É, Deus, só fala, papai. Porque o ministério de Davi, ele é vivificado a partir dessa experiência. A partir dessa experiência que ele vivencia com a sua família e também desafiado a oferecer comunhão sobre as condições emocionais às quais ele está. Ele tem que cuidar desses homens. O texto diz: eram com ele uns 400 homens. Saul estava perseguindo. Se o encontra na caverna de Adulão sozinho, o mataria. É verdade. Essa caverna de Adulão foi o lugar dos esconderijos de Deus para Davi, onde ele envia a sua família para poder ministrar valores, princípios, para que Davi possa recobrar quem ele é. E ali ele já sai da caverna de Adulão com pelo menos 400 pessoas, as quais ele lidera. Está sendo formado o grande e poderoso exército de Israel que esteve sob o comando do rei Davi. Com 400 homens em aperto, endividados, amargurados de espírito, a quem Davi estendeu a mão. É assim que Deus faz. É desse jeito e mais um pouco. Aleluias. E aqui Deus levanta ele com graça. Oh, glórias. Aqui foi o impulsionamento que ele precisava. E aí o texto diz que esse Davi que é tomado por tudo isso, por toda essa vivência, e guarde que tudo isso é movido pela experiência com Deus. Davi entende de que isso é fruto de permanecer no lugar da provação. Inclusive a perseguição que ele sofria é porque permanecia no lugar da provação. Saul tinha sido destituído do reinado, do trono, porque ele saiu do lugar da provação. E Davi estava consolidando, legitimando a sua permanência no trono. Por quê? Porque ele permaneceu no lugar da aprovação de Deus. Nisso a família o ajudou. Nisso ele se posicionou também para poder oferecer ajuda, e aí ele forma um exército. Louvado seja o teu nome, Senhor. Existe uma expressão que é do Antigo Testamento, a que nós usamos até hoje. E a expressão é Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória, teu Oh, nome. glória! Essa expressão, Javé Sabaoth,
é estabelecida em Josué. O que vai à frente na guerra. O que vai à frente. Ô, glória! Mas essa expressão ela ganha força no reinado de Davi. Sobretudo quando dos empreendimentos de guerra. Desse exército que está sendo formado aqui. Mas esse exército que ganha corpo. Mas Davi tinha um entendimento. O Javé Sabaoth ia à frente do exército. Amém. Ele estava na arca da aliança. Ele se fazia presente no meio das batalhas. E Davi, ele não sai do lugar da aprovação, embora tenha uma experiência forte de comunhão com a sua família e de se dar a comunhão com esses homens. E aí o texto que nós lemos, ele nos mostra isso com clareza. Davi, que é um homem que ele se revela compassivo no capítulo 22, aonde ele, mesmo passando o risco de morte, ele resolve ter comunhão e ajudar os que estão em aperto, endividados e amargurados de espírito. É da natureza dele. E assim ele sai e vai com esses homens para uma cidade chamada Keila. Mas ele não vai na força do seu braço. Ele não vai somente porque tem uma relação odiosa com os filisteus. Ele vai porque ele quer ver o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Ô, glória! E aí, no capítulo 23, ele começa dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as ilhas. E aqui, velho, consultou Davi ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor. Ele permanece no lugar da aprovação. Porque embora ele tenha recebido essa expressão de comunhão da sua família, ele tenha recebido a expressão de comunhão também, se dado a comunhão com esse exército, formou o exército, mas a sua comunhão maior é com Deus. Ô, glórias! Aleluia! Davi, o Senhor, Glória a dizendo: Deus. irei eu e ferirei esses filisteus. Amém, papai. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás. Oh, maravilha! Esse é o nosso Deus! Aleluia! Temos muito medo Glória a Deus! aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra a tropa dos filisteus. E aí torna Davi a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque eu te trouxe. Oh, maravilha! Aí Davi tem uma segurança. O Senhor dos exércitos, aquele a quem eu nunca devo abandonar a comunhão, aquele o qual eu nunca devo sair do lugar da aprovação. Eu estava em Adulão, foi ele que enviou socorro através da minha família. Ele não compreendia isso somente como uma relação humana, mas como uma manifestação celestial do favor de Deus sobre a vida Glória a dele, Deus. uma preocupação, o cuidado de Deus em favor dele. E aí ele sai com esse exército. E esse exército dele, porque se a relação de Davi fosse só uma comunhão humana, ou seja, um ajuntamento de pessoas, e ele tivesse isso como algo de maior importância do que aquilo que precisa vir primeiro, que é a sua comunhão com Deus, ele teria retrocedido. Peraí, meus parceiros de guerra estão com medo, então eu não vou. Mas mesmo eles afirmando que estão com medo, em Judá nós temos medo, que dirá se nós formos a Keila. Mas Davi volta e consulta o Senhor novamente. E o Senhor confirma no coração dele: vai, porque eu te entregarei. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.
Agora o que é curioso é que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o Davi, no capítulo 22, no verso 2, que ajuda os amargurados, os endividados, os que estavam em aperto, e recebe destes uma resposta e forma o seu exército. É o mesmo Davi que tem um coração que ele se dispõe a ajudar aos cidadãos de Keila. Solidariedade é algo que Deus colocou no coração de Davi para que ele pudesse governar. Só que guarda uma coisa no teu coração. Não é porque você é solidário de que todos eles vão corresponder em honra para a sua vida. É verdade. Não é porque você é alguém que se dá a comunhão querendo ajudar, como Davi ajudou esses que estavam amargurados, em aperto, endividados, e eles responderam a essa comunhão e se alinharam com Davi, de que todos vão fazer. Por quê? Davi consulta ao Senhor, se é para poder ir até lá, aquela. O Senhor confirma, e o Senhor, ele diz: eu dou os filisteus nas suas mãos. E aí parte Davi com seus homens, aquele que ele formou lá na caverna de Adulão, os que estão caminhando em aliança com ele, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticídio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila, assim como ele tinha operado o livramento e ajudado aqueles homens. No entanto, sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Keila era uma ponta de uma península, um lugar onde Davi estava encurralado com o seu exército e tinha acabado de derrotar os filisteus, e recebe uma notícia de que Saul está vindo contra ele. O mesmo Saul que o forçou a ir para a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão ele experimenta, através de seus familiares, um livramento de Deus. Na caverna de Adulão ele conhece o que é a expressão de se darem a comunhão a pessoas que estão em dificuldade. E ele sai todo generoso também para poder compartilhar isso, só que agora numa dimensão maior, para poder livrar uma cidade das mãos de um grupo inimigo que são os filisteus. No entanto, sabedor Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, a Abiatar, sacerdote, disse a Abiatar, o sacerdote: traz aqui a estola sacerdotal, e aqui está a chave. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Aqui está uma grande chave, um grande ensino. Davi vem de uma sequência de êxito, mas que ele só vai obtendo vitória porque Deus está com ele e ele não sai do lugar da provação. Ele entende de que tudo deve ser feito debaixo de consulta ao Senhor. E agora, mais uma vez, ele está diante de uma situação, após derrotar os filisteus na cidade de Keila, por uma compreensão da razão humana, ou talvez de um otimismo exagerado que às vezes brota dentro do nosso coração quando as coisas vão dando certo.
E às vezes a gente é muito romântico nesse sentido. Peraí, eu ajudei os do exército, aqueles que estavam amargurados, lá na caverna de Adulão, e agora eles me apoiaram, eles são o meu exército de suporte aqui. Nós já viemos, já consultei ao Senhor, ajudamos o Gequeila. Opa, está aí uma oportunidade para que esse exército cresça. Na lógica humana, ele ia raciocinar da seguinte maneira: eu vou encontrar neles um lugar de apoio, e eu vou ficar aqui, e certamente vai haver uma manifestação da retribuição por uma atitude de gratidão dos cidadãos de Keila pelo livramento que eu e o meu exército, no nome do Senhor dos Exércitos, operamos em favor deles. Queridos, coloca todas as suas expectativas sempre em Deus. Aleluia! Sempre Glória a em Deus! Porque embora haja um encadeamento do favor de Deus sobre a vida de Davi, e há um encadeamento de Deus, tem hora que parece que engrena, né? algo bacana na vida da gente, e o Senhor ele começa a operar. Toda honra e toda glória sempre sejam dadas a Ele. Ô, glória! Aleluia! Aprovação. Porque às vezes o nosso achismo é onde a gente dá com os burros na água. É Às verdade. vezes gerar excesso de expectativa naquilo que é falível, ou seja, no humano, é que faz com que a gente acabe sendo arruinado, de que a gente acabe sendo abatido. Por quê? Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz este ao sacerdote. E aí o texto diz assim: orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Olha isso aqui, irmãos. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Saul descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregar. Querido, não saia do caminho da aprovação de Deus. Não é porque as coisas elas parecem, elas começam a dar certo, porque você viu uma manifestação de Deus, porque você contou com um prodígio do Senhor na sua vida. Fique esperto e vigilante, porque o diabo sempre está tramando É verdade. algo para poder te tirar do lugar da sua bênção, para poder te destruir. Davi está ganhando força, o exército está ganhando corpo, derrotam os filisteus. Saul está vindo contra ele poderia ter mobilizado talvez politicamente um acordo com os de Keila: vamos resistir. Poderia ser tomado no seu coração a oportunidade para que agora, visto que Saul está me perseguindo, de que eu possa ter um embate com ele, resolva tudo isso de uma vez, e que ele realmente já saia do trono e o assuma. Mas não, ele ficou no lugar de dependência do Senhor. Querido, pelo encadeamento da palavra, se você for ler com atenção, com intencionalidade, você vai perceber de que uma baita de uma trairagem o que o povo de Keila fez com ele. O que está manifesto sobre o povo de Keila é a raiz da ingratidão.
Eles não souberam reconhecer aquilo que foi o favor que Davi fez. Mas louvado seja Deus, porque Davi é alguém que não sai do lugar da aprovação e continua orando no Senhor. Eita glória! E aí, queridos, entregaram os homens de Keila a mim, aos meus servos, nas mãos de Saul, respondeu o Senhor, entregaram. Então se dispôs Davi com seus homens, que já eram uns 600, saíram de Keila e se foram segundo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de perseguir. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou. Oh, aleluia! Glória! Se você anda no lugar, se você permanece no lugar da aprovação, tem luta, tem guerra, mas também tem aprovação. Oh, glórias! Aleluia! Tem batalha, Mas tem tem vitória. perseguição, tem ingratidão, mas tem favor de Deus. Oh, glórias! Deus nunca te desampara. É importante, foi importante a expressão da comunhão de Davi com seus irmãos e ele ter se dado a comunhão àqueles homens que estavam em situações de dificuldade em Adulão? Foi. Mas o principal É Deus. é andar debaixo Oh, da glórias! do Senhor. Não Obrigado, meu rei! nada. Aleluia! É circunstancial, irmãos. Ora você vai acolher, vai abençoar, vai estender a mão, vai se solidarizar e pessoas vão te honrar. Isso é o que está no script do reino espiritual. Mas não conte que todos irão agir assim com você. Se você tem uma natureza abençoadora, uma natureza de identidade, aonde o Senhor ele te colocou num lugar aonde você sempre vai se solidarizar, vai acolher, você precisa ter firmeza de identidade e firmeza de mente, para poder estar preparado para que em alguns momentos alguém, como esse povo de Keila, não respondeu. E Deus revelou ao coração de Davi o Senhor. Eles vão te entregar, não fica aí não. É Deus. Não fica aí não, porque você acha que você talvez vai poder contar com eles. Sai fora que é furado. Meu Deus. Você acha que eles vão poder te apoiar? Não estriba a tua confiança em homens. Oh, glórias! A tua confiança em mim. Porque Com Saul certeza, Senhor. em mim e por isso ele hoje já não reina sobre Israel. Tem um reinado perfeito. Mas a você eu tenho levantado com um propósito de aprovação para que você continue e permaneça no lugar da aprovação. Queridos, eu sei que é difícil. Talvez para você ter que lidar com alguma situação de expectativa não correspondida. De algo que você configura na tua mente, um planejamento que vai acontecer de tal e qual forma, e que por vezes você está convicto de que você vai receber apoio, né, de pessoas, e essas pessoas por vezes não te apoiam. Eu quero dizer uma coisa para você: firma a tua comunhão com Deus. É verdade, meu Firma a Senhor. tua comunhão com Deus. Se possível for, siga um exemplo. Se tem alguém aqui que você poder imitar, você imita Davi no que diz respeito a poder aceitar aquilo que é a solidariedade da sua família, ser solidário para com os de Adulão, ser solidário para com os de Keila, porque quando você anda dentro desse propósito, o propósito que Deus te chamou,
É Deus é que te sustenta Aleluia! no meio das suas dificuldades. Está frustrado com a gente? Seja bem-vindo ao time. Está frustrado com pessoas que não corresponderam à sua expectativa? Davi ainda ia enfrentar muito mais ao longo da caminhada. É verdade. Poxa, mas alguém que eu fiz o bem, alguém que eu semeei o bem, você semeou e você vai colher. E no tempo da sua colheita, aquele que vai estabelecer essa colheita É o Senhor. Aleluia! colheita, Glória a Deus. o Senhor vai fazer com que você possa receber uma colheita que ela seja do mesmo tipo da semente que você É semeou. verdade. O dinheiro vem futuramente a ser arruinado. Nada passa em vão aos olhos do Senhor, irmãos e irmãs. Nada passa em vão. Todas as coisas elas estão patentes e reveladas aos olhos do Senhor. E tudo aquilo que está em oculto assim está tem que ser. Glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus. Está posto, querido, diante de nós um grande desafio. Aqui está posto um grande desafio de que nós precisamos permanecer no lugar onde Deus nos colocou e precisamos buscar uma resiliência emocional, uma firmeza de identidade, uma firmeza mental, estarmos alicerçados em Deus, porque não é fácil passar por um lugar de perseguição, sofrendo risco de morte, tendo oportunidades de poder matar o seu oponente. Mas a frente do capítulo 24, Davi tem a primeira oportunidade, frente a frente, de estar com Saul para poder matá-lo. E essa não é a única. Dali, outra oportunidade que ele tem para poder matá-lo, ele refuga e fala, não posso matá-lo. Tem uma outra oportunidade que ele tem para poder matar Saul, e poderia muito bem dizer, esse é o ditado popular que ele rege no meio de nós, ele chora a minha mãe e a mãe dele, que chora a mãe dele. E Davi é indagado na segunda vez, por que você não matou ele? Um dos servos que estava com Davi, você teve essa oportunidade, ele está te perseguindo, é legítima defesa. Mas aí é que Davi fala, ai que tocar no ungido do Senhor. Glória a Deus. É bem verdade que Saul morre mais à frente, juntamente com seu filho Jonatas, no empreendimento de guerra. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: isso te persegue, isso te afronta, isso que você levanta contra você. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar para poder te favorecer. Abre os seus olhos para isso. E às vezes pode ser alguém que está se levantando para poder te ajudar, poder cooperar. Alguém que você já teve um entreverozinho. Alguém que, como os da família de Davi, que desacreditavam dele, que julgaram ele, mas que no momento do aperto do apuro estavam ali com ele. Seja você, querido, alguém que se ofereça uma mão que estenda e que ofereça solidariedade, generosidade, acolhimento, seja aos Jabulã, que se tornaram parceiros leais de fronte de batalha, ou seja, aqueles que revelaram pelo medo a ingratidão. Preferiram poupar a sua própria vida, preferiram se preservar do que retribuir a expressão de honra, a entrega de Davi do seu exército. Seja você sábio e prudente, se mantenha sempre no lugar de aprovação. Não vá pela sua empolgação, não se mova pela necessidade alheia. Tem muita gente também que quer desenvolver comunhão e quer estar junto e vai às vezes por causa da necessidade alheia.
Tem gente que às vezes a gente está interferindo em alguns processos que Deus está tratando. Verdade. E se Deus está tratando, cuidado com o só cabeça. Sim, fala a verdade. Deus está falando com ele: sai fora daí, porque é a oportunidade de você sair vivo. É a oportunidade de você sair ileso. Porque se você está contando com o apoio deles para poder enfrentar a Saul, esquece. Porque eles vão te entregar nas mãos de Saul. Eles vão te trair. Esteja preparado para isso, irmão. Agora existe um que nunca vai trair a tua mão. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Existe um que Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo. Tu és fiel, Pai. Quando você está na eminência de ficar encurralado, se você está no lugar da obediência, se você está no lugar da aprovação, Ele vai falar contigo. Em nome de Jesus. Ele vai te tirar do Glórias lugar a do Deus. perigo e vai te levar para um lugar de segurança. Aleluia. Vai continuar trabalhando em você, vai continuar te fortalecendo. Mas não deixa nenhuma raiz de amargura cair no teu coração, não, porque cada um só retribui de acordo com aquilo que a pessoa é. Os de Keila revelam que são ingratos. E aí tudo bem, existe toda sorte de gente nesse mundo. Mas os improváveis da caverna de Adulão mostram que são de honra e de aliança. Aleluia. E aí eles se juntam para Davi, para poder formar um exército poderoso que vai desbaratar os exércitos inimigos. Eu não sei, querido, se você passa por isso. Se alguém te machucou, te magoou, você não mostrou as suas expectativas e você está se sentindo frustrado. Ah, eu estou frustrado com fulano de tal, eu estou frustrado com tal grupo, eu estou frustrado com a igreja. Você não pode sair daqui hoje frustrado com o Senhor. É verdade. Porque o Senhor nunca te frustra. Ô, glória! Quero orar com você, para que Deus te fortaleça e que seja viva essa presença na sua vida, e que por ela você seja sustentado, por ela você seja estabelecido. Afinal de contas, Davi não foi ungido por homens, ele foi ungido pelo verdade, Senhor de trás as palhadas. E quando muitos olhavam para ele no fio como improvável, Deus olhou sobre ele e viu graça e falou: eis aí que hoje eu separo aqueles que serão reis de Israel. Se tem gente que está do teu lado, louvado seja Deus, serão abençoados pelo plano de Deus na sua vida. Se tem gente que está contra você, o problema é deles. É verdade. Eles vão ter que prestar conta. Ô, glória! Eles não estão Aleluia! A sua luta não é contra Senhor, carne e sangue, mas meu contra principados e potestades. Deus ama que o governadores desse mundo tenebroso. E é no lugar da oração, é no lugar da comunhão com Deus, é que você vai receber a revelação e o Senhor vai te mostrar verdadeiramente quem é quem. Uma vez que o Senhor te mostrou quem é quem, segue a tua vida. Somente andando no posicionamento no lugar da aprovação de Deus. E deixa que Deus ele se incumbe de fazer o resto. Ô, glória! Deixa que Deus ele se incumbe de poder cuidar e tratar com todas as coisas. Ele te protege, ele te guarda, ele te renova, ele te honra, ele te estabelece. E aquilo que um dia foi promessa, onde houve o selo da unção de Deus, se torna uma realidade. Ô, glória! Porque ele andou sobre princípios, ele andou sobre fundamentos, ele andou sempre permanecendo no lugar da aprovação de Deus. Vamos orar, igreja.
você precisa liberar perdão, você está triste, magoado, porque você depositou esperança, expectativa, está frustrado, está muito desanimado, porque ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Deus está nesse lugar, Deus está contigo, e Ele quer que você continue caminhando para um lugar da aprovação. E Ele vai te conduzir, e Ele vai te estabelecer em nome de Jesus.